Olá, boa tarde. Após o parto, inicia-se o puerpério, mais conhecido como o pós-parto. O período é determinante, num misto de alegria, mas também de fragilidades. A nova mãe está a aprender a relacionar-se com o corpo, a recuperar de uma gravidez, do parto e a preparar-se para novos desafios, como, por exemplo, a amamentação. Somamos a isto conhecer o bebê, as inseguranças, a privação de sono, o cansaço. Ao mesmo tempo, há um carrossel de emoções boas e más e muitas vezes difíceis de gerir. Para percebermos mais sobre a fase de pós-parto, reunimos um painel de convidadas especialistas. Lisa Ferreira Vicente é ginecologista obstetra com formação em sexologia, Teresa Reis, médica psiquiatra, e Filipa Freitas, enfermeira especialista em saúde infantil e pediátrica. Às três, que daqui a pouco teremos mais convidados à distância, obrigado pela vossa simpatia. Antes de mais, esta conversa vai muito no sentido daquilo que vocês quiserem que ela vá, porque são verdadeiramente especialistas, e será sempre uma conversa, como eu vos disse no início do programa. Vamos começar por, talvez, uma pergunta mais genérica e coloco a Lisa, mas independentemente depois também de quererem responder. Há quase assim uma ideia abstrata que o bebê nasceu e pronto, e acabou. E agora a mãe que se cuide. Normalmente, durante a gravidez, as pessoas imaginam sempre que a meta é o parto. E, de facto, o parto é a partida para uma nova viagem que é integrar uma criança ou crianças na nossa vida e se calhar queria já até introduzir que nós, às vezes digo na brincadeira, nós usamos e falamos nós pessoas, nós sociedade, que é o bebê é uma variável constante. Quer dizer, é sempre o mesmo bebê. E não. O bebê que nasce pode ser um ou mais, podem ser dois, podem ser três, pode ser um bebê prematuro, pode ser um bebê com uma doença. E cada mãe é uma mãe. Mas isso nós já dizemos muitas vezes. Mas cada mãe a lidar com o bebê e aparentemente nós não fazemos variar esta variável, tão variável, que é uma nova criança e a forma como entra no mundo. Teresa. Em termos de saúde mental, nada acaba no parto. Aliás, o parto é um momento em que eu muitas vezes digo como um momento que pode ser definido como a entrada com o pé direito ou com o pé esquerdo naquela que será a fase de maior desafio em termos de saúde mental para o ciclo de vida da mulher. Aquilo que se sabe e aquilo que a literatura mostra é que o período perinatal, portanto, que engloba a gravidez e o pós-parto, é a fase da vida da mulher. Perinatal vai ali da 28ª semana? Não, de todo. O período perinatal é desde o início da gravidez até um ano após o parto. Isto é aquilo que a maior parte das definições define como período perinatal. Neste momento, algumas definições vão até ao período pré-concepcional, sobretudo quando existem eventos como infertilidade ou como perda gestacional antes de um período perinatal. Portanto, há aqui toda uma fase extremamente desafiante em termos de saúde mental que, na verdade, constitui-se como a principal complicação obstétrica. A doença mental, as problemáticas de saúde mental são a principal complicação obstétrica não diagnosticada em toda a fase da gravidez e do pós-parto. Portanto, nada acaba no pós-parto. Na verdade, a doença mental no período do pós-parto é extremamente prevalente. 20 a 30% das mulheres vão desenvolver doença mental nesta fase da sua vida e, portanto, é um desafio enorme que, como na introdução estava a dizer, muita coisa a acontecer, mas não referiu uma delas que é extremamente importante e prevalente, que é realmente o desenvolvimento ou a recorrência de doença mental, porque, como eu estava a dizer, 20 a 30% das mulheres podem desenvolver doença mental, mas se estivermos a falar de pessoas com doença mental anterior, e aqui não estamos a falar de problemáticas de doença mental grave, estamos a falar, por exemplo, de ansiedade, depressão, quantas mulheres é que passaram por períodos de maior ansiedade, em que até fizeram alguma medicação durante a faculdade ou durante a adaptação ao emprego, e aquilo que acontece depois no período perinatal é recorrerem nessa doença, é agravarem essa doença. Portanto, sem dúvida alguma, e realmente é um privilégio aqui num painel mais dedicado ao pós-parto, sentir que está a ser dada esta atenção à saúde mental e àquilo que acontece em termos de doença mental neste período.
Falou em doença mental e em saúde mental. Sim. A saúde mental é aquilo que nós desejamos que esteja mantido ao longo da nossa vida, não é? E muitas vezes continua a haver muito estigma, muita discriminação em relação às problemáticas de doença mental. Mesmo noutras áreas, sem ser no período perinatal. Falamos demasiado na doença e por vezes falamos pouco na saúde. Não é? Eu, na verdade, continuo a achar que neste momento, e falando em pós-parto e em período perinatal, ainda se fala muito pouco em doença. Fala-se, eu penso que sem dúvida alguma está normalizada e, como há pouco dizia, estas dificuldades que são expectáveis em relação ao nascimento do bebê e aquilo que vão ser os desafios para a família em construção, mas sem dúvida alguma ainda falta muito falar sobre doença e reconhecer que este período, que anteriormente era tido como um estado de graça, uma felicidade imensa, que, sem dúvida alguma, ainda se continua a achar que não há propriamente direito da mulher, nesta fase, se sentir triste, ou se sentir ansiosa, ou estar doente. Portanto, considero que, sem dúvida, faz muita falta falar-se de doença mental e dar voz à doença mental neste período que, afinal, para 20% a 30% das mulheres não vai ser assim nem tão feliz, nem tão dourado, nem tão pleno como a sociedade nos continua, se calhar, a forçar a pensar até de certa forma. Filipa, que está tão pensativa. Sim, eu estava a pensar que, de facto, há muito foco no parto e no momento do parto, toda a gravidez a pensar-se como é que vai ser o nascimento, que é um momento... Depois o foco é o bebê. Sim, e que é extremamente importante, o nascimento, não é? E a forma como o nascimento ocorre, quer para a mãe, quer para o bebê, vão ter implicações na amamentação. E depois esquecemos que, se pretendemos realmente amamentar, a amamentação é uma coisa que vai acontecer várias vezes ao dia e acabamos por não nos preparar para esse momento. E as mulheres referem muito isso. Passei uma gravidez inteira preocupada com o parto e não me preparei para os desafios próprios da amamentação. Então, falta um bocadinho também aqui suporte dos profissionais de saúde nesse sentido de explicar, falar mais sobre a amamentação, que a preparação para a amamentação ela deve começar logo na gravidez, eventualmente até antes. Eu acho que falta nas escolas também explicar porque é que a amamentação é importante, como é que é suposto alimentarmos os nossos bebés depois de nascerem, porque é que ela é importante, porque não há esta formação específica aos profissionais de saúde e não existe também este ensino logo, por exemplo, o estudo do meio. Para mim entrava logo no estudo do meio, para percebermos que somos mamíferos, é normal, faz parte e começa logo por aí, na minha opinião. Lídia, é uma pergunta de curiosidade própria. Antigamente a mulher engravidava por norma mais cedo, agora atrasa-se a gravidez cada vez, até por questões profissionais e outras. Será que o facto de se atrasar a mulher também está mais preparada para a gravidez? E não é tão jovem e está mais capacitada e mais esclarecida, ou não? Aqui a Teresa também me pode dar uma ajuda. Não sei se por a pessoa ser mais velha está mais preparada para a questão da maternidade. Eu não diria isso, mas deve haver de facto diferenças, porque mulheres que muitas vezes engravidam mais cedo podem engravidar mais cedo porque não escolheram engravidar, não é? Por uma gravidez não planeada, e se calhar relacionam-se com a gravidez e depois com o nascimento, que tem a ver com esta questão de uma gravidez não planeada. Mas também já há, nos últimos anos, começa-se a ver outra vez um grupo de pessoas que engravidam mais cedo. Não temos só as mulheres que deixam para os 40 anos e engravidar. Não sei se um projeto que chega mais tarde na vida é necessariamente mais bem preparado e mais bem integrado na vida. Mas isso lança aqui mais o repto à Teresa. Teresa. Não faz com que as mulheres estejam mais preparadas. Na verdade, aquilo que nós vemos, e sem dúvida alguma, num grupo de mulheres que eu sigo, e enfim, claramente há aqui dois grandes grupos de mulheres, se calhar, que eu sigo. As mulheres que eu sigo no SNS, e aí sim temos mulheres mais jovens, mulheres com gravidezes não desejadas e que, mais uma vez, sem dúvida, este pode ser um risco e um precipitante para o desenvolvimento de doença mental, mas nas mulheres mais velhas também temos de ter em conta que são mulheres que ao longo da sua vida foram desenvolvendo muitas outras identidades além da identidade de ser mãe. São mulheres que
São mulheres que são altamente produtivas, mulheres que foram fazendo mais formação, que são mais diferenciadas na sua área de carreira profissional. São mulheres que durante mais anos fizeram muitas outras coisas, para além de serem mães, que obviamente vai ser uma quebra, e existem estudos, ainda há pouco tempo em Portugal foi feito um estudo muito interessante sobre a comparação no impacto entre o rendimento, aquilo que as pessoas ganham ao final do mês, mas também em termos de bem-estar, comparação entre homens e mulheres. E é muito interessante que o impacto do nascimento dos filhos é muito maior nas mulheres, além delas trabalharem mais horas. Portanto, não sei, aliás, não me parece de todo que o ser-se mais velho faz com que as mulheres estejam mais preparadas. Na verdade, muitas destas mulheres foram mulheres que foram protelando a decisão de terem filhos porque nas alturas anteriores da sua vida isso não lhes fazia muito sentido ou sentiam que isso não cabia na sua vida. E, portanto, são mulheres muitas das vezes com algum traço de exigência, perfeccionismo. São mulheres que se preparam muito, mas que muitas das vezes não se preparam para aquilo que se calhar que é mais importante. São mulheres que leem muito, são mulheres que consomem muitos conteúdos nas redes sociais, muitos destes conteúdos muito pouco realistas, não é? Muito pouco realistas, que querem conseguir conciliar muitas coisas, quando, na verdade, o cuidado ao bebê exige algo que a nossa sociedade hoje em dia cada vez tem mais dificuldade em fazer, que é o simplesmente estar. A mãe com o bebê pequenino, aquilo que precisa é de ter o seu foco e a sua disponibilidade para simplesmente estar. E, se calhar, estar um dia inteiro com um ser que, de repente, entrou na sua vida ao colo. E o que é que se faz mais além disso? Nada, porque é isso que é suposto a mulher fazer. E em relação a isto, não há nenhum curso que prepare as mulheres e, muito provavelmente, quanto mais tarde isto acontece na sua vida, mais difícil é ter este foco na simplicidade do estar. E, portanto, eventualmente, em alguns aspectos, as mulheres mais novas, que de facto, eventualmente, até puderam ter gravidezes não desejadas, apesar disto que a Elisa estava a dizer, é verdade. Temos aqui uma corrente de mulheres que opta por ter mais filhos e filhos mais cedo. Eventualmente podem até estar mais preparadas para esta simplicidade do estar, porque, de certa forma, também muito simplista, durante menos anos da sua vida foram muitas outras coisas além do ser mãe. E isto é um dos grandes desafios para o pós-parto neste momento, seja em Portugal, seja a nível europeu. Aquele estudo que eu dizia, muito interessante, da Universidade do Porto, foi um estudo que foi feito não só a nível nacional e que mostra exatamente isto, não é? O impacto na produtividade, naquilo que mulheres mais velhas, com uma melhor progressão e com também, supostamente, uma evolução na carreira mais definida, têm dificuldade em acrescentar aquilo que é o cuidado aos filhos, que continua a estar, sem dúvida alguma, nos ombros das mulheres. E isto, sem dúvida, é uma realidade em relação à qual a sociedade tem de pensar, e há mudanças que têm de acontecer em relação a isso para que haja um pós-parto mais equilibrado e com menos doença mental, com maior estabilidade mental. Filipa, disse há pouco que a amamentação devia começar a ser preparada ainda durante a gravidez. Fiquei a pensar, por que não é? Pois, porque é que não é? Porque, na verdade, enquanto profissionais de saúde, também acho que atribuímos pouco valor, sequer, a essa questão. Achamos que o bebê nasce e depois põe-se à mama e que ele irá mamar, naturalmente. E não é bem assim, porque há várias condicionantes. A preparação para a amamentação na gravidez, ela permite-nos perceber se existe algum déficit de base, alguma coisa que exista no corpo da mãe. Por exemplo, a mama que não cresce durante a gravidez é um sinal de alerta, no sentido de poderá haver algum déficit de base da mãe conseguir efetivamente alimentar o seu bebê exclusivamente com leite materno. E se nós conseguirmos perceber isto na gravidez, conseguimos preparar aquela mulher para essa possibilidade, conseguimos atuar precocemente e conseguimos até, por exemplo, prolongar aquela amamentação o mais longamente possível, o que a mulher pretender, no sentido em que, sendo necessário suplementar este bebê, muitas vezes o que acontece é que vamos utilizar um biberão e a mulher ser preparada na gravidez e explicarmos que utilizar um biberão desde que o bebê nasce ao mesmo tempo que está a ser amamentado, que isto é um fator de risco para o bebê rapidamente vir a recusar a mama um dia mais tarde. Não sabemos exatamente quando, porque há bebés que realmente aceitam a mama, aceitam o biberão em simultâneo durante semanas, meses ou anos, mas há muitos bebés que recusam, porque o fluxo, a forma como o leite sai da mama é diferente da forma como o leite sai da tetina e a própria pega é diferente. Então, no caso desta mãe, que temos um sinal de alerta que
pode significar que ela não vai conseguir amamentar aquele bebê em exclusivo, prepará-la para isso, no sentido de um dia mais não se sentir suficiente e até isto poder desencadear algum problema de saúde mental, porque muitas mulheres têm o sonho de amamentar em exclusivo e de parar-se com essa impossibilidade. É para elas um fator de grande ansiedade e algumas até ficam deprimidas, não é? É um ciclo vicioso. Depois já posso falar um bocadinho sobre isso. Podem ir misturando, Sim. podem se complementando. Não, eu estava a ouvi-la e eu digo muitas vezes uma frase na minha prática clínica eu acho que já salvei, claro que em tom de brincadeira, não é? Mas eu acho que já salvei mais amamentações com antidepressivos do que muitas conselheiras de amamentação. Sim. Porque há aqui uma ligação extremamente importante entre aquilo que é o estado emocional da mulher e a sua capacidade ou a facilidade da amamentação. E isto explica-se por um eixo que pode parecer assim uma coisa muito complicada, mas acho que explicando, e acho que pode até ser muito útil, quando uma mulher está ansiosa, e isto começa a acontecer quando o bebê vai à balança e não está a ganhar peso. Isto é clássico, não é? Acho que todas sorrimos ao pensar nisto, é um clássico, não é? Ao fim de uma semana, vai ao centro de saúde, ou vai ao pediatra à primeira consulta, ou vai fazer o teste do pezinho e o bebê não está a ganhar peso. Tendo em conta que hoje em dia existe, como estava a dizer, uma pressão enorme para a amamentação, que é verdade, é obviamente aquilo que é mais saudável, aquilo que é o ideal como alimentação para o bebê recém-nascido, mas depois isto aparece muitas vezes, lá está, nas redes sociais, que é onde as mulheres estão. É a verdadeira fonte de informação onde as mulheres procuram informação mais rapidamente, infelizmente ou felizmente, enfim, são as redes sociais. E, de facto, a pressão para amamentar está lá. E, portanto, há este choque, o bebê até parece estar a mamar, eu vou pesá-lo e ele não ganha o peso adequadamente. Isto faz imediatamente com que a mulher, que ainda por cima está numa fase, que eventualmente podemos falar um bocadinho de baby blues, que é um período no pós-parto precoce, em que há toda uma readaptação corporal, hormonal, depois do nascimento do bebê, e que também é uma fase de maior instabilidade emocional e, portanto, ir à balança e o bebê não ganha o peso, isto é igual a um pico de ansiedade imediato. Não há mulher que não ouça isto e não se sinta muito ansiosa e não apareça logo muitas emoções e sentimentos de culpa, não é? Agora, o que acontece em termos neurofisiológicos é que uma mulher ansiosa, o seu cérebro entra num mecanismo de luta ou fuga, algo muito básico. Se estamos ansiosos, estamos em perigo e, portanto, todas as funções secundárias corporais são reduzidas. E, obviamente, que eu entre fugir e sobreviver, isto no meu cérebro primitivo, entre fugir e sobreviver ou estar a perder energia a amamentar e a alimentar um segundo elemento, obviamente que o meu cérebro nem pensa na escolha e escolhe sobreviver e, portanto, com níveis elevados de ansiedade, aquilo que nós temos é níveis elevados de dopamina e aquilo que temos níveis elevados é de cortisol e, com isto, as hormonas que levam ao desenvolvimento da amamentação reduzem. Portanto, é um jogo de quando há uma a mais, a outra não é produzida. E, portanto, bem podem vir bombas de amamentação, bem podem vir as melhores conselheiras de amamentação. Se esta mulher estiver ansiosa, se esta mulher estiver com um estado emocional de fragilidade, ela vai baixar a sua produção e vai ter mais dificuldade em amamentar. E isto é um dos aspectos que continua a falhar muito. Se não se fala em amamentação, menos ainda se fala do impacto que vai tendo na capacidade de amamentar, na capacidade de se corresponder às expectativas daquilo que se criou em relação ao ser-se a mãe ideal tão exigente daquilo que hoje em dia a sociedade quer em relação às mulheres, não é? E que há uma frase que depois arrasa logo, que é uma representação social muito poderosa, que é o meu leite não é bom. Sim, pronto. E esta pressão toda de amamentar ao início e passado uns meses, afinal, já não faz falta e temos que desmamar o bebê, quando as recomendações são pelo menos até aos 2 anos, pelo menos, não é? Mas logo inicialmente, sim, eu por acaso gostei imenso da explicação da Teresa, acho valiosíssima, porque, de facto,
A balança é se o peso está igual ou ligeiramente superior, pronto, a pessoa é validada pela positiva. Mas se chega lá e tem menos alguns gramas, o leite não é bom, o meu leite não é bom, eu não estou a conseguir. E que é o mito, penso eu, pronto, que a questão do leite, nós produzimos leite, podemos ter ou não capacidade de produzir em quantidade suficiente para aquele bebê, os bebês também mamam de forma diferente e têm necessidades diferentes. É um caminho de duas vias, não é? Não depende só da mãe. Se o bebê não mamar bem, também não vai haver milagres. Mas esta questão que fica logo ali, a pessoa bloqueia porque realmente, às vezes aparecem-me em consulta e dizem, não, eu já introduzi o biberon porque o meu leite não é bom. Mas como é que sabe que o seu leite não é bom, não é? Venderam-lhe essa ideia que o seu leite não é bom. E o leite é sempre bom, não é? Por pouco que seja aleitamento misto, sejam umas gotas, faz toda a diferença. É a bebida mais cara do mundo, não é? Deveria ser. Se fosse comercializada, sim. Que outras, há pouco disse, e têm vindo a fazer referência a isso, os recém-nascidos são diferentes. Que outros desafios eles colocam? Que outras variáveis eles colocam na relação? Ainda ontem estava com um casal que estava ao fim do mês. Eu acho que o que ninguém consegue explicar a alguém que está grávida, eu sei porque eu vigio gravidez e às vezes explicar, que é o facto de um filho, a pessoa não pode desistir daquele trabalho. É porque todos nós, ao longo da nossa vida, em várias experiências, nós temos ideia que, devidamente pressionados, nós podemos dizer, paro, eu meto baixa, eu vou-me embora, eu fujo, eu desapareço. Mas a pessoa tem a noção de que a noite pode ter sido mal passada, que a pessoa está completamente cansada, mas mesmo assim tem que continuar. Não há ali um momento em que a pessoa possa, de facto, desistir daquela aprendizagem daquele momento. Eu acho que depois também o facto de... e agora... Eu acho que também é importante introduzirmos aqui que muitas vezes a mulher não está sozinha, existe um par, e esse par pode ser um homem, pode ser outra mulher, podem ser dois homens, pronto. Mas, no fundo, também é importante perceber que às vezes há um desafio de partilha, e que às vezes a gestão do cansaço também é muitíssimo importante, porque muitas vezes a pessoa... Acho que a Teresa também abordou um bocadinho isso, aquela expectativa de ser a super-mãe. E se calhar nós basta não tentarmos ser super nada, mas tentarmos acolher na nossa rotina e na nossa vida um novo ser e as suas características, diria eu. Vamos juntar via Skype a Diana Leite, a enfermeira da equipa Barrigas e Rebentos. Olá, Diana. O que são as barrigas e rebentos? Vamos conhecer-vos? Certo. Então, a equipa Barrigas e Rebentos é um projeto da Unidade Local Tâmega e Sousa que faz um acompanhamento no pós-parto, com o objetivo principal de podermos acompanhar as mães e pais neste período após o nascimento, precisamente quando voltam a casa. É um acompanhamento à distância e seguro, e é da responsabilidade de enfermeiras especialistas de saúde materna. E quem recorre, que resposta é que vocês dão? Através de que meios? Então, nós respondemos através de um e-mail em que facilmente os nossos pais, os casais que têm os recém-nascidos connosco, podem entrar em contacto através do e-mail barrigasirrebentos@chts.min-saude.pt, da qual a equipa da qual eu faço parte respondemos. Através das suas dúvidas, esclarecemos ou, por vezes, só validamos a dúvida que eles têm, no sentido de empoderar e capacitar estes pais já em casa. Diana, que dúvidas vos são colocadas? Já como as colegas já foram referindo, as dúvidas é à volta da amamentação, dos cuidados de higiene com o recém-nascido, principalmente o banho,
produtos utilizar, e isto aqui depois há a nossa validação, se eles estão a fazer corretamente, ou às vezes se for preciso algum contacto, depois temos um contacto da possibilidade deles virem até nós, ao serviço. Ou seja, ligam-se à comunidade não só via digital, mas também presencial? Presencial é agora mais próximo, porque este projeto surgiu numa altura de pandemia, e então nós ligamos aos nossos pais através das redes sociais da nossa unidade local, de Tâmega e Sousa, também através do lançamento de algumas dicas. Estamos a falar de Penafiel, não é? Sim. Para quem não sabe, ou quem esteja a tentar procurar no mapa onde fica o Tâmega e Sousa. É Penafiel. Então, também disponibilizamos dicas na nossa página da Unidade Local de Saúde Tâmega e Sousa, com orientações concretas, objetivas, para os nossos pais possam ter acesso. Também realizamos alguns webinars e agora estamos no momento de um upgrade do nosso projeto, que estamos a preparar o lançamento do nosso e-book, onde conseguimos compilar as principais dúvidas e as mais frequentes dos nossos pais, para eles terem de uma forma clara, objetiva, segura e com a melhor evidência científica para poderem consultar. Diana, e essas dúvidas, anseios, inseguranças que sentiam nos pais durante a fase da pandemia são diferentes das que agora manifestam quando vos contactam, ou são as mesmas? Não, são as mesmas. E aqui eles acabam por nos procurar, porque é um período que eles acabam de ter alta, ao fim de 48 horas em média do nosso serviço. São caras que estão reconhecidas e que acabamos por criar aqui alguma empatia, e eles depois procuram e as dúvidas continuam a ser as mesmas. Diana, parabéns, as maiores felicidades e até uma próxima. Obrigado pela simpatia. Obrigada. Obrigado, Diana. E o pai? Há pouco a Lisa falava do pai. E o pai está preparado? Está empoderado? Tem conhecimentos para ter um comportamento à altura da responsabilidade e da compreensão que a mulher necessita num momento de algumas fragilidades, como já aqui o disseram? Eu acho importante falar do pai, acho importante falar da pessoa parceira, porque pode a pessoa parceira não ser um homem, não é? e ser uma mulher. E eu acho que aí ainda encontra menos referências a si. Por isso não está teoricamente no cenário, porque é sempre os homens. Agora, eu acho que há cada vez mais homens que de facto estão interessados em partilhar, em dividir esta experiência do pós-parto. E é importante não dizer, não é ajudar. Eles estão lá e devem estar lá em igualdade de circunstâncias. Claro que, por exemplo, na questão de amamentar, existe uma dificuldade técnica que é, de facto, as mamas estão na mulher. Pronto. Mas existe toda uma partilha, porque existe mudar a fralda, existe o preparar outras coisas, por isso esta divisão de tarefas é de facto importante. E até conhecimento e validação, não é? Apoiar, às vezes, a outra pessoa, e até isto nós estamos a falar dos conhecimentos, se o leite é bom, se não é bom, e a questão da ansiedade. Se a pessoa parceira for alguém que nos ajuda e que nos valida, ou que procura também informação, é essencial para que todo este momento corra bem a seguir, e não é só na questão da amamentação, em muitas outras coisas, voltar à vida normal. Teresa, e os homens estão preparados? Eu ainda queria voltar à sua questão anterior em relação aos bebés e o tipo de bebé, porque cada bebé vai marcar. É muito interessante e claro que os bebés são diferentes, mas existe muita evidência e muitos estudos que mostram que não só o bebé é diferente, como a perspectiva dos pais também é diferente. E em relação a isto, o que é que a investigação na área da saúde mental nos diz? É que
pais que estão com doença mental ou pais que de alguma forma estão emocionalmente mais frágeis vão interpretar o temperamento do seu bebê como mais difícil. Ou seja, estes estudos mostram que bebés iguais, portanto, bebés a serem bebés que choram, bebés que precisam de muita atenção, de muito cuidado, de uma dedicação que é 24 sobre 24 horas e, como a Lisa estava a dizer, não há pausas, não há eu agora vou-me embora e vocês que se amanhem, como nós dizemos no Alentejo. É muito diferente quando os pais estão emocionalmente estáveis ou não. E, portanto, aqui mais uma vez um apelo à atenção e ao rastreio, que é o que nós fazemos, por exemplo, no nosso programa do Hospital de Évora, que é o único a nível nacional em que neste momento conseguimos ter um rastreio na gravidez e no pós-parto em relação à saúde mental da mãe ou da parceira gestante. Eu acho que isto é importantíssimo, nós realmente adaptarmos a nossa linguagem, uma linguagem inclusiva, é o parceiro gestante e o parceiro não gestante, porque a verdade é que também temos pessoas que se identificam como homens a parirem. Está bem? Que é algo que precisamos, sem dúvida alguma, de adaptar aqui a nossa visão. Portanto, isto é um aspecto importantíssimo. Que bebê é este, mas, mais uma vez, uma atenção muito importante ao estado emocional e em que lugar emocional é que estes pais estão. E os pais, realmente, à partida, estão ali duas pessoas, não é? E, mais uma vez, a literatura e a evidência mostra que não é só na parceira gestante que a doença mental é muito prevalente. No parceiro não gestante, a incidência de doença mental nesta fase, no período perinatal e, sobretudo, no pós-parto, é cerca do dobro. Cerca de 10% dos parceiros não gestantes vão desenvolver doença mental. E aqui, muitas das vezes, encontramos a resposta aos pais que não estão preparados, aos pais que se tornam mais ausentes, aos pais ou parceiros não gestantes que se tornam mais violentos, aos pais não gestantes, aos parceiros não gestantes que de repente têm de ficar até muito mais tarde no trabalho ou de repente emocionalmente estão muito mais distantes daquele bebê e daquela mulher do que estavam até durante a gravidez e, portanto, mais uma vez, sem dúvida alguma, precisamos aqui de dar voz à questão da saúde, mas à elevada probabilidade do desenvolvimento de doença mental e não só olhar para as mães ou para a parceira gestante, mas também para estes pais e parceiros não gestantes que, lá está, fisiologicamente e decorrente deste desafio enorme que é a construção familiar e a integração de um bebê numa vida que já estava anteriormente construída, vão desenvolvendo doença mental. Eu posso só aqui fazer uma coisa? E eu agora gostei imenso desta parte, mas se calhar também falarmos que às vezes a pessoa pode não ter uma pessoa parceira com ela. Pode ter perdido pelo caminho por diferentes razões. Ou por opção. E existem as questões de por opção. E eu às vezes, quando nós falamos de darmos estas outras narrativas, é para que... Porque nós depois temos os vários folhetos, as informações, e é sempre o pai, o acompanhante, o pai. E, de facto, nós, para mais pessoas poderem chegar à informação e reverem-se nessa informação. E para também traduzirmos mais do que é a nossa realidade. Porque na nossa realidade, às vezes as pessoas chegam a esta fase e são as únicas pessoas que estão ali e, se calhar, vão ter dificuldades acrescidas, porque essas sim não vão poder dividir nada, a não ser que as pessoas, não é, que as envolvam possam ajudar, não é? Acho que é importante falarmos disso. Nem sempre são as pessoas informais, não é? Muitas vezes são cuidadores formais, os profissionais com quem se vão cruzando e isto é um aspecto importantíssimo, não é? Nós precisarmos de falar para aquilo que é a sociedade no geral, aquilo que são as pessoas no geral. E as pessoas no geral, lá está, desde aquelas que têm maior fragilidade socioeconómica, aquelas que se calhar só vão ao privado e têm capacidade para o pagamento de outro tipo de cuidados. Precisamos de pensar na saúde perinatal como, sem dúvida alguma, a fase da vida de construção familiar, mas até em termos de construção identitária, produtividade, saúde física e saúde mental das sociedades como a mais importante. Há muitos estudos que mostram que o investimento nesta fase é daqueles que têm mais retorno em termos sociais. Portanto, houve um estudo muito interessante que saiu há uns anos atrás que mostrava que por cada dólar investido nesta fase do período perinatal em termos de saúde física e emocional, os governos, a sociedade, teriam um retorno de
4 vezes mais, não é? E, portanto, aqui é o cuidado à saúde física, o cuidado à saúde mental e programas que possam, de facto, ser pensados de uma forma transversal. E isto, sucessivamente, obviamente, os governos, as organizações têm muita dificuldade e vamos tendo projetos pequeninos que são muito interessantes, mas quando falamos na necessidade de fazer, por exemplo, um rastreio de saúde mental, seja na gravidez, seja no pós-parto, a verdade é que, por incrível que pareça, eu em Évora tenho dos únicos a nível nacional e mesmo se olharmos a nível europeu não existem muitos projetos deste género, porque não podemos partir da boa vontade de alguns profissionais. Precisamos de orientações políticas que permitam que haja um rastreio, um diagnóstico e um acesso a cuidados de qualidade que seja equitativo para toda a população e, portanto, precisamos de pensar em formas de chegar a todos. E isto é um grande desafio, mas que vale a pena exatamente porque há este retorno económico tão interessante que está mais que comprovado. Filipa, vocês, o enfermeiro ou a enfermeira, acompanham desde o nascimento até à morte. Sim, é verdade. E acompanham muito de perto essa fase do nascimento ou do período perinatal. De que forma é que vocês também, enquanto profissionais, se preparam para esse apoio? Pois, eu gostava que nos preparássemos melhor, porque nem todos temos essa capacidade, não é? Porque, como eu estava a dizer há bocado, começa no nosso curso de base. Por exemplo, em enfermagem eu não tive nenhuma aula sobre amamentação específica. Eu, na minha especialidade sobre saúde materna e infantil, eu não tive nenhuma formação específica sobre amamentação. E da mesma forma que eu não tenho, na carreira médica também não existe, certo? Nem os pediatras têm essa formação em específico. Então, para nós apoiarmos essa parte, que é uma fatia tão grande e tão importante, nós temos que ter formação nesse sentido. Porque se eu não perceber como é que funciona a fábrica de leite, eu não vou conseguir explicar isso à mãe e vou achar que o bebê que não vai à mama, ok, agora não mama, temos aqui uma alternativa rápida e fácil, passado 3 horas continua sem mamar, temos aqui a alternativa e aquela mama está sem receber estímulo. Se aquela mama não recebe estímulo, muito provavelmente aquela descida de leite vai ser atrasada e o que poderia ser otimizado ao nascimento não foi. Então, sim, vamos entrar num quadro em que se calhar o meu leite não chega, não é? Mas precisamos de perceber como é que isto funciona desde a base para conseguirmos apoiar as famílias em condições. E se a própria família não sabe isto, e muitos já vão procurando informação, eu acho que quando se está à espera de um bebê, sobretudo numa primeira viagem, acho que nada nos prepara, por mais que se leia, por mais que se vá para as redes, e mesmo assim nas redes é preciso ter filtro, não é? Que nem toda a gente tem o sentido crítico. E muitas vezes os influenciadores nem são os profissionais de saúde, são pessoas que só criam conteúdo e que vivem de Instagrams e que vivem de redes sociais e que nem sempre a informação que partilham é a mais adequada, mas as pessoas identificam-se e, portanto, se ela fez assim é porque isto está certo, não é? E vou fazer também. Então falta aqui sentido crítico, falta filtro. E mesmo enquanto profissionais de saúde, nós sabemos que há profissionais de saúde que não seguem código deontológico, se associam a coisas que não era suposto, que usam a figura da autoridade para partilhar esses conhecimentos. Então, falta fiscalização também desta parte e enquanto profissionais de saúde o nosso dever é atualizarmos-nos porque nós hoje em dia deparamos-nos na prática, se não nos atualizarmos, com pessoas que sabem mais do que nós. E isso é bastante... eu sinto vergonha alheia. Posso dizer que eu sinto vergonha alheia às vezes alguns comportamentos dos meus colegas, mas sei que se eu não fosse atrás do conhecimento, eu também não o teria, porque há um grande déficit de base na nossa formação. E eu não sei se vocês sentem isso. A Lisa dá formação? Dou muito. Dá formação? Dou pela Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, pronto, por isso eu trabalho mais na área do conhecimento do corpo, das questões da sexualidade, e todas estas relações da parentalidade, da conjugalidade, mas por isso bastante na área e também de uma outra, da Associação para o Planeamento da Família, desde há longos anos, até foi para onde eu comecei, e também as questões da contracepção e talvez até lembrar que o pós-parto também é uma boa altura para pensar em contracepção, porque por causa da questão ainda continua a ser um mito, e no outro dia estava a ouvir alguém a contar que tinha
2 filhos e 2 filhos muito próximos. E depois dizia assim, pois, é porque eu realmente achava que dar de mamar era um bom método de contracepção. Pronto, e assim dizia-te, pronto, e como... Por isso chegou a Maria pouco tempo depois. E se cumprir determinados requisitos, não é? Só que é preciso saber quais são. Exatamente, que é, enquanto se amamenta, se a pessoa começa precocemente a amamentar, amamenta exclusivamente pelo menos 5 vezes ao longo do dia, sem interrupções noturnas, sem dar suplemento, tem uma proteção em termos de contracepção com uma taxa de falha de cerca de 2% nos primeiros 6 meses, e se ainda não menstruou. E por isso é importante a pessoa saber que tem uma taxa de falha. Aliás, todos os métodos de contracepção têm uma taxa de falha, só há um método que não tem falha, que é a abstinência. Pronto. Todos os outros têm falha. Estava a tentar ver se haveria outra que estivesse a escapar. Porque às vezes as pessoas dizem e chegam em consulta, eu quero um método 100% seguro. Pronto. Então 100% seguro tem a abstinência. Porque todos eles falham, mas é importante nós termos esta consciência de que esta fase, e é engraçado porque muitas vezes também encontramos nos folhetos, que é o casal, ao fim de 4, 6 semanas, recomeça a sua vida sexual. E eu ando sempre a praguejar contra estes folhetos e esta frase, porque esta frase traz um peso enorme aos pares, porque muitas vezes, 4 a 6 semanas, a pessoa ainda não está capaz de retomar a sua intimidade, porque está cansado, porque existem vários desafios, existe o cansaço da noite, existe a criança no quarto e a pessoa não consegue. E depois, como tudo, quando nós recebemos uma informação e queremos ser, entre aspas, normais, cumprir a normalidade, depois é terrível e provoca uma grande ansiedade e tristeza o facto de, não, mas eu afinal não consigo ter relações e já estou com 2 meses pós-parto. E depois, se calhar, normalizar e dizer, não, isso acontece a muitas pessoas e cada vez mais se fala de que muitas vezes este recuperar da nossa intimidade e nosso espaço como par pode levar mais tempo e ter mais dificuldades. Se calhar depois a pessoa não tem o acréscimo da questão da ansiedade e de não se sentir normal, que é essencial na vida de todas as pessoas. Vamos trazer a Diana Lopes também para a conversa. A Diana é fisioterapeuta em saúde da mulher e saúde pélvica. Olá, Diana. Olá, boa tarde. Úteros, boa tarde certo? Também. Sim, na Úteros no Porto, e trabalho também com uma equipa multidisciplinar, então é ótimo ver representado este painel. Cumprimento as outras colegas também que tenho estado a ouvir, e estava aqui a ouvir a Lisa e a pensar exatamente nisto, não é? Porque eu, como fisioterapeuta em saúde pélvica, acompanho as mulheres também no pós-parto, e uma das grandes dúvidas, uma das grandes angústias que elas trazem muitas vezes é esta questão do retomar da relação sexual. E porque leram ou porque alguém lhes disse, pronto, então agora está pronta para retomar a relação sexual, e o que é que isso significa exatamente para esta mulher que se calhar muitas vezes está em pânico, por exemplo, porque acha que vai ter dor numa relação sexual, se pensarmos, por exemplo, na questão da penetração, porque muitas vezes ainda é assim que se pensa só nas relações sexuais e não neste recuperar da intimidade em todos os seus formatos. Uma mulher que está exausta, que sente que precisa, é o que ela diz, eu estou demasiado cansada para pensar sequer em sexo, mas sente falta daquele companheirismo, daqueles momentos de intimidade. E então esta questão, por exemplo, da dor na relação sexual é uma das coisas que muitas vezes nós trabalhamos em consulta na área da fisioterapia, e que é uma coisa que durante muito tempo foi muito normalizada, porque se assumia que no início vai doer um bocadinho, depois eventualmente passa com o tempo, e muitas vezes o que nós verificamos é que existem alterações numa estrutura ou num conjunto de estruturas que nós chamamos o pavimento pélvico, que no fundo são os músculos que formam o chão da nossa pelvis, daí se chamar pavimento pélvico. E eles, entre outras funções, vão dar suporte aos nossos órgãos pélvicos, mas também vão nos ajudar à nossa continência, não é? Porque eles rodeiam os nossos esfíncteres, e também participam na função sexual.
Então, quando eu tenho alguma alteração no pavimento pélvico, seja em termos de tónus, ou seja, de força de base, de elasticidade, eu posso ter, por exemplo, uma cicatriz de uma laceração que aconteceu espontaneamente ou de uma episiotomia, e se esse tecido não é trabalhado devidamente, pode acontecer em muitas situações que isso esteja a ser fonte de dor. E então, muitas vezes, esta mulher nem sequer se predispõe a esse momento porque está em pânico perante a possibilidade de ter dor naquele momento. E estava também a ouvir a colega Teresa a falar muito sobre saúde mental, e que bom que trazemos esse tema para cima da mesa, mas precisamos também de falar da recuperação física destas mulheres, porque as duas andam lado a lado, não é? Ou seja, se eu tenho uma mulher que efetivamente está debilitada em termos de saúde mental, vai ser muito difícil também ela conseguir apostar na sua recuperação física, mas por outro lado eu sei que se esta mulher, se eu conseguir incentivá-la a mover-se, a sair de casa, a estar com outras mulheres no mesmo período, que o exercício, por exemplo, pode ser super protetor em termos de saúde mental, que o fator da comunidade, de estar com outras pessoas, de ver que os problemas não são só meus, que é uma partilhada, vai ser super importante e protetor em termos de saúde mental. E, de facto, parar um bocadinho para ouvir estas mulheres e perceber exatamente o que é que elas estão a precisar naquela altura, porque todos nós conseguimos opinar, não é, do que é comum, mas o que eu sinto é que muitas vezes faz falta sentarmos e realmente perguntarmos àquela mulher o que é que tu precisas neste momento. Diana, e se o bebê nasceu de cesariana? Se o bebê nasceu por cesariana, a questão do pavimento pélvico põe-se na mesma, porque existiu todo um conjunto de alterações ao longo da gravidez que podem ter trazido questões estruturais a esta região, estruturais ou de funcionalidade, não é? Ou seja, no fundo nós precisamos de garantir que temos integridade no pavimento pélvico, e isso é alterado com uma cicatriz que precisa de ser trabalhada, mas também precisamos ter um pavimento pélvico funcional. O que é que isso significa? Estes músculos, eles devem ser capazes de se ativar sempre que existe um aumento de pressão no nosso corpo, como por exemplo quando espirramos, quando nos movemos, quando tossimos, para que não haja, por exemplo, sintomas como as perdas de urina de esforço, que já agora a prevalência, estamos a falar de 1 em cada 3 mulheres após o parto, ali aos 3 meses, tem queixas de perdas de urina de esforço, portanto, que devem ser endereçadas também, entre outros especialistas, na consulta de fisioterapia pélvica. E, portanto, temos esta questão, não é? E também estes músculos devem ser capazes de relaxar sempre que nós vamos, por exemplo, urinar ou defecar, ou na relação sexual, por exemplo, para permitir uma penetração sem dor. Então, se eu tenho alterações nestes músculos, quer seja por um parto vaginal, quer seja por uma cesariana, elas devem ser endereçadas, porque estas alterações muitas vezes acontecem ao longo da gestação, a adaptar-se a um corpo em mudança. Mas também na cesariana, nós temos uma cicatriz abdominal que precisa de ser cuidada e massajada para que não provoque desconforto, para que não provoque dor e para que a mulher possa depois cuidar do seu bebê devidamente. E muitas vezes a mulher efetivamente é enviada para casa com um conjunto de cuidados ao bebê e depois esta parte da recuperação física fica um bocadinho em segundo plano, não é? Mas se eu não tiver uma mãe que se sinta capaz e forte fisicamente, vai ser mais difícil ela também sentir-se capaz de cuidar daquele bebê. Diana, de uma forma muito simples, como podemos explicar o que é a fisioterapia pélvica? Então, a fisioterapia pélvica, apesar de se chamar fisioterapia pélvica, ela não está a olhar só para a zona pélvica, não é? Para a zona da pelvis, mas a verdade é que esse é um grande foco. Portanto, estamos a falar de órgãos como o útero, a bexiga, os intestinos e tudo, e estas estruturas que eu falei agora que constituem o pavimento pélvico, que engloba músculos e faixa e ligamentos, são tudo estruturas vitais para a nossa qualidade de vida, não é? Porque se eu não tenho uma boa saúde da bexiga ou do intestino, ou uma boa saúde sexual, é muito provável que eu tenha uma alteração na minha qualidade de vida. Então a fisioterapia vai endereçar algumas das disfunções relacionadas com a saúde vesical, ou seja, a saúde da bexiga, a saúde do intestino,
nesta estrutura que as põe muito em conexão, que é o pavimento pélvico e os músculos e ligamentos que se relacionam com esta zona da pelvis, porque na verdade o nosso corpo trabalha em harmonia, como se fosse uma orquestra, não é? É um trabalho de equipa. Então é muito fácil que mesmo que eu tenha uma alteração muitas vezes à distância, possa ter implicações a nível da zona pélvica. Portanto, no fundo nós trabalhamos com o movimento, com a função e com o objetivo de dar qualidade de vida a estas mulheres, seja após o parto ou seja em qualquer altura da vida. E muito na base da promoção da saúde também, daí eu falar também nesta questão da prática de exercício, de tentar incentivar estas mulheres a moverem-se já desde a gravidez, mas depois também após o parto, e a fisioterapia pode também ser uma ajuda para, por exemplo, adaptar o exercício que as mulheres podem fazer durante a gravidez e numa fase inicial do pós-parto, para que elas não se sintam que aquela condição ou aquele período as vai impossibilitar de se continuarem a mexer, porque muitas mulheres efetivamente interrompem a prática de exercício na gravidez ou atrasam o reinício do exercício após o parto, com receio das implicações que isso possa ter. E a verdade é que o exercício pode e deve ser mantido, embora com as devidas adaptações. Diana, obrigado pelo contributo que nos deixou e pela simpatia que teve em estar connosco. Obrigado. Filipa, e quando o bebê necessita de um leite que não leite materno, quem tem capacidade para comprar uma lata de leite que custa 30 euros e dá para 2 ou 3 dias? E se não o pode fazer, como fazê-lo? Pois, essa é uma grande questão, porque efetivamente proteger a amamentação é do interesse de todos, não é? Da sociedade, é uma questão de saúde pública. Só que a amamentação, para fluir e para a produção de leite fluir, ela tem um timing. Os primeiros 15 dias são fundamentais, as primeiras 24 horas são fundamentais. E se não se investe logo nestes primeiros dias, de facto poderá eventualmente surgir essa necessidade. Portanto, além de ser um grande peso no orçamento familiar, acaba por ser um peso no orçamento geral, não é? Em termos de sociedade, porque o leite materno ele protege de várias doenças, quer em relação ao bebê, quer em relação à mãe. Quanto mais prolongada a amamentação, mais rico é o leite da mãe em termos de fatores de imunidade. Portanto, mesmo que o bebê seja grande e tenha mais de 2 anos e já ande e já come outras coisas, o facto de ser amamentado vai fazer com que ele continue a receber vários anticorpos que vão permitir que ele se defenda do ambiente em que está inserido, ainda que o seu sistema imunitário ainda não consegue combater tão bem, mas continua a receber essa imunidade através da mãe. Quando há essa necessidade, o leite adaptado comercial ele não tem esta função, portanto, temos riscos associados a fazer este leite, e um deles é maior risco de asma, diabetes, obesidade e por aí vai. E mesmo para a mãe também fica protegida de alguns tipos de cancro, doenças cardiovasculares. São muitas as vantagens, quer para o bebê, quer para a mulher que amamenta, em relação à amamentação. Portanto, o trabalho, acho que é mesmo investir na amamentação, de quem o quer fazer, obviamente, explicar realmente porque é que é diferente, que não são iguais, porque eu acho que ainda há muito esta noção, desde o marketing dos anos 70, em equiparar ou até fazer o leite adaptado comercial parecer ser superior ao leite materno, que não é, mas acho que essa ideia ainda vigora muito. O marketing continua a apostar bilhões na sua publicidade e a dizer que há um leite especial para o bebê que nasceu de cesariana e há este leite que agora tem este componente que é igual ao leite materno, e isto não é verdade, porque se assim fosse, não tínhamos estes riscos associados ao leite adaptado. E então, na verdade, eu penso que o trabalho é investir na promoção da saúde, como é sempre nestas questões de saúde. E no banco de leite. E no banco de leite. Eu ia perguntar no banco de leite a seguir. E no banco o que é e de para leite. que serve? Sim, mas pode continuar. Sim. O banco de leite, ele é super importante. Em Portugal só temos 2. Temos um na MAC e temos um no Hospital MAC, São João. Na maternidade. Alfredo da Costa. Doutor Alfredo da Costa. Sim, doutor Alfredo da Costa. Que existe, salvo erro, desde 2009, eu penso. Não sei, sim, provavelmente. O do Porto, no São João, só existe desde 2022, portanto, temos uma grande assimetria norte-sul, não é? Há bastantes anos, e o centro ainda continua entregue ao leite de fórmula quando não existe leite da mãe.
E há uma grande falha nos nossos bancos de leite materno, porque eles só são para... Grande falha no sentido em que esta informação não circula, porque este leite ele é específico para bebés que nascem com menos de 32 semanas e com menos de 1,5 kg e que não têm acesso ao leite materno da mãe, porque muitas vezes estas mães nascem são separadas dos bebés, têm condições de saúde que não permitem esta aproximação, isto atrasa a descida de leite e este leite vai ser especificamente para estes bebés. No caso aqui do banco de leite, ele não é para qualquer bebê, é para quem realmente necessita dele e a questão é que ficamos muito limitados em termos de dadores. Por exemplo, o Banco de Leite do Norte, ele só recebe, é uma missão voluntariado, a mãe candidata-se, tem que ser saudável, não pode consumir medicamentos, tem que se sujeitar a análises trimestrais, portanto há um controle muito apertado e tem um raio de 30 km, portanto se a mulher residir a 30 km do hospital e se for saudável, ela é elegível, se não for, já não será. Então, precisamos também de mais divulgação e muitas mulheres e muitas famílias, muitas pessoas não sabem que os bancos existem, não sabem para que é que eles existem, para quem é que são e temos mulheres que passam uma gravidez por obstetras, por médico de família, por enfermeiras, por parteiras, bebê nasce, continuamos envolvidos no sistema de saúde e nunca ninguém falou num banco de leite materno. Então é muito importante que se conheça, que se saiba que eles existem e que podem ser contribuidoras para isso e se não conseguirem doar leite, e nós, enquanto pessoas que já também não estamos a doar leite, é passar a palavra, não é? Porque é uma forma também de ajudarmos o Banco de Leite Materno, é divulgar que ele existe e que ele é necessário. Falou do Norte e do Sul, que o Centro não tem, mas há um outro Sul-Sul, que é o Algarve e o Alentejo, que ainda está igualmente distante. Sim, há muitas assimetrias ainda. Teresa, mitos. Que mitos é que há que nós possamos aqui, assim, em 2 minutos, ajudar a desfazê-los? Em relação ao pós-parto, há estes mitos de base, não é? Que ter uma criança vai tornar uma mulher feliz, que estar grávida é um estado de graça. Portanto, acho que os mitos, em termos sociais, associados à construção inicial familiar, existem e ainda existe muita resistência a pensar sobre esta fase de uma outra maneira e depois, associados à saúde mental, sem dúvida existem mitos gravíssimos. Desde que a doença nesta fase não existe, ainda existem muitos profissionais de saúde que, quando começam a acompanhar gravidezes, dizem às mulheres para parar a medicação. Isto é gravíssimo, gravíssimo, não é? Mulheres que têm doença mental, muitas das vezes doença mental leve, moderada, que estão perfeitamente estabilizadas com medicações muito simples e que lhes para além delas próprias, exatamente pela culpa materna, por quererem estar à altura desta exigência e desta ideia cultural que existe em relação ao período perinatal, elas próprias muitas vezes param voluntariamente a medicação quando começam a preparar a gravidez, mas depois existem ordens muito claras, infelizmente, muitos profissionais que ainda lhes dizem que devem parar a medicação. Portanto, este é um dos mitos muito graves que ainda existe, que é ou que não existe doença mental e que o período perinatal até vai ajudar à melhoria, portanto, agora que vais ter um bebê tudo vai melhorar, não é verdade. Mais uma vez a literatura mostra que é um período de elevada prevalência de doença mental ou mesmo de agravamento, 60% a 80% das mulheres a recorrerem ou a agravarem na sua doença, portanto, a doença mental no período perinatal não só existe, como com elevada probabilidade vai recorrer ou agravar. Outro mito é em relação à medicação, que não existem medicações compatíveis, que as medicações vão fazer mal aos bebés ou que as medicações não podem ser tomadas enquanto a mulher está a amamentar. Isto é completamente falso. Aliás, muitos estudos mostram que se pegarmos em 2 amostras de mulheres, por exemplo, deprimidas, as mulheres que fazem medicação vão não só ter uma gravidez com melhor resultado, como um pós-parto também com melhor eficácia, nomeadamente em relação à amamentação. A própria doença mental, e aliás, mais uma vez a literatura mostra que a principal complicação obstétrica não diagnosticada, isto falando durante a gravidez, não é a diabetes, não é a hipertensão, que tanta preocupação faz, que as mulheres cada vez que vão à consulta medem a tensão arterial, fazem a PTGO, que é um exame para avaliar a diabetes ao longo da gravidez, que obviamente que são problemáticas de saúde graves, mas
A principal complicação obstétrica não diagnosticada na gravidez é a doença mental. Portanto, claramente aqui muitos estigmas associados e, como eu estava a dizer, comparando amostras de mulheres com problemáticas de saúde mental, aquelas que fazem medicação têm melhores resultados, mesmo naquilo que é o desenvolvimento do bebê. Está mais que provado que a doença mental não tratada tem consequências no próprio desenvolvimento neurológico e comportamental do bebê. Sabemos, por exemplo, que filhos de pais com doença mental não tratada terão uma probabilidade extremamente elevada de eles próprios virem a desenvolver doença mental no futuro e, portanto, é sem dúvida alguma uma área onde existem muito estigma, muita discriminação. Quantas vezes os familiares dizem, ainda hoje, quer dizer que há tanta informação e quase diariamente chegam mulheres à consulta e aqui, independentemente do seu extrato socioeconómico, seja no hospital em que me aparece a mulher brasileira que chegou, ainda no outro dia, mulher brasileira que chegou há pouco tempo a Portugal, grávida de 26 semanas, que ainda não foi vista sequer por qualquer médico, e sou eu e a minha enfermeira que temos de ir com ela até a obstetrícia para uma primeira avaliação, com uma mulher com o extrato social mais elevado, que procura a minha equipe no privado. A todas é dito o mesmo. Pensa positivo. Não, ou levantar a dúvida, porque o que está aqui a ser dito é mesmo muito importante. Pensa positivo, vai passear, mas em relação à medicação, vai fazer exercício físico. Porque a informação científica é clara e inequívoca. É tal e qual o que a Teresa teve a dizer. É preferível uma mulher que esteja bem e tratada do que uma mulher que deixe de se tratar em termos da gravidez e do pós-parto. Mas as pessoas levantam e pessoas profissionais de saúde, são familiares, pessoas amigas e que dizem, mas se tivesse medicamento é melhor para a criança, mas se calhar não há assim tantos estudos, ou então, mesmo durante a amamentação, é melhor para o leite, quando é possível consultar bases de dados, tanto durante a gravidez como durante a amamentação e saber que há bastante medicação que pode ser feito durante a gravidez e o pós-parto. E por isso não é um mito idílico de que é preferível não estar a usar nada em termos de terapêuticas. E agora, muito rapidamente, porque estamos mesmo a acabar. Há um livro seu. Qual é? Nós vamos colocá-lo no ar, estamos sim 20 segundos. O Atlas da V. E V de vulva, de vagina e da vitória de poder dizer vulva e vagina e saber a diferença entre elas. É também como forma de conhecer a nossa sexualidade e que fala também dos temas da gravidez e do pós-parto. E ainda está à venda? Está na Feira do Livro, na Penguin Books e podem encomendar, por isso, quem não for à Feira do Livro, não for, podem sempre encomendar. Lisa, Teresa e Filipa, muito obrigado pela vossa simpatia, pela disponibilidade e pelos contributos, enormes contributos que generosamente nos deixaram aqui. Bem-ajam e até uma próxima. Como vimos, é um período repleto de desafios. É importante cuidar também da mãe. Até amanhã. Saúde.